Shalom, meus irmãos. Vocês estão bem? Amém. Eu quero começar com uma oração. Eu vou ler uma passagem que está em Romanos 15. E logo após essa passagem, nós faremos a oração inicial. Amém? Lá em Romanos 15, dos versos 4 até o verso 6, diz o seguinte: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Lá em Romanos 15, 4. Vamos orar? Convido você a se unir a mim nesta oração, na nossa EBD de jovens. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais este dia. Te agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor concedeste a nós. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz. Porque o Senhor falou, Pai, no passado. O Senhor continua falando conosco hoje, no presente. E o Senhor ensinou no passado. E o Senhor continua ensinando. O Senhor edificou os homens do passado. E o Senhor continua nos edificando. O Senhor consolou, Pai, os homens do passado. E o Senhor continua consolando a todos nós no presente. Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua presença, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é presente, porque o Senhor ainda, Senhor, revela a tua palavra, revela os teus mistérios ao nosso coração, para que possamos estar firmes em Jesus Cristo. Por isso, Senhor Jesus, nós pedimos nesta manhã que o Senhor fale nos nossos ouvidos. Queremos, Senhor, encostar os nossos ouvidos, Senhor Jesus, na tua boca, Senhor, na tua voz, através da tua palavra. Fala conosco nesta manhã, Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. EBD Jovens, todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Amanda Moreira. Hoje a aula será comigo e que o Espírito Santo fala com cada um de nós, cada um que está assistindo esse vídeo e que vai assistir a gravação também. Sejamos todos edificados. Amém? Glória a Deus. Olha, estamos com revista nova. Nossa primeira aula, então, é uma aula introdutória. EBD de Jovens, olha aqui a revista. Que linda a capa, né, gente? Olha. Uma pintura. E diz o seguinte, olha o título da nossa revista. Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. A última revista nós estudamos o livro de 1 Coríntios, né? A primeira carta de Coríntios, do apóstolo Paulo aos Coríntios. E desta vez nós faremos o estudo dos profetas menores. Olha que bênção. E em cada aula, hoje a aula introdutória, nós faremos um panorama dos profetas menores. E a partir da segunda aula, a gente conversa sobre um profeta diferente. Então, cada semana será um profeta menor. E aí eu quero fazer um convite para vocês na semana, ok? Vamos ler os profetas menores, vamos fazer um propósito de fazer a leitura. Nós fizemos um desafio em 2020 na nossa comunidade evangélica Vida Plena, da leitura da Bíblia, né? E aí, o pessoal do louvor, né? Junto com a pastora Carla, pastor Laércio, e os irmãos que participaram, leram os profetas menores. Mas vamos reler
Vamos reler os profetas menores? A gente já vai falar de cada um deles assim de forma panorâmica, mas aí segue esse convite, né? A semana que vem a gente vai falar do primeiro profeta menor. E aí a gente já vai... Eu já dou spoiler para vocês. Vou dar spoiler agora. Agora, senão vai ficar para depois, eu vou esquecer. Oséias. Então, convido vocês nesta semana a ler Oséias. O livro de Oséias. São livros curtos, e a gente já vai falar por isso que são profetas menores, não porque eles eram baixinhos, e não porque eles eram menos importantes. Não tem nada a ver com isso, hein? É justamente porque as cartas são... Os livros são pequenos, tá? Não são cartas, são livros. Eles são pequenos, né? Então, são curtos. Então, é rápido de ler. Então, dá pra gente passar a semana aí com essa palavra e chegar fervoroso para a próxima aula, aula 2, profeta Oséias. Amém? Posso ver aí uma manifestação aí no chat? Coloca aí, olha, aceito o desafio, um desafio, hein? Glória a Deus. Tem outra coisa para dizer. Nossa, eu vou fazer uma introdução aqui, mas se você quiser saber um pouquinho mais a fundo, porque a gente vai focar nos profetas menores. Mas lá no canal do YouTube tem uma aula sobre o dom ministerial da profecia, do profeta, né? Dom ministerial do profeta. E essa aula está com a data de 17 de maio, foi a aula ministrada pelo professor Aldi Félix. Muito legal, uma aula complementar à nossa, viu, gente? Muito legal, porque a gente tem ali como funciona o ministério do profeta, tá? De forma geral. E lá o irmão Aldi, ele fala sobre os profetas maiores, os profetas menores. Eu falo assim, olha, o Aldi deu spoiler da nossa aula de hoje, hein? Então é bem legal durante a semana a gente também rever essa aula. Foi a EBD dos adultos e está na playlist da nossa igreja Vida Plena VIP, ok? No canal do YouTube. Então, todos nós aí estamos convidados a rever essa aula abençoada. Amém? A nossa primeira aula, o título da nossa primeira aula é o seguinte: Profetas menores, grandes mensagens em pequenos textos. Como eu havia dito, eles são menores porque os textos são pequenos, tá? Então, é justamente por isso que eles são ali selecionados como profetas menores. O texto áudio está na segunda carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 até o versículo 21. 2 Pedro 1, do 19 ao 21. Diz o seguinte: a minha versão aqui é a Nova Versão Internacional. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, nessa passagem aqui, a gente já tem vários ensinamentos, né? Primeira coisa, olha, atentai a esta palavra dos profetas. Temos uma firme esperança nessa palavra. Eu iniciei a aula de hoje lá com Romanos 15, que dizia que o Senhor falou com os homens do passado. E aqui a gente tem, olha, os profetas falaram da parte de Deus para nos ensinar. E o apóstolo Pedro diz, prestem atenção nessa palavra, preste atenção na palavra dos profetas. Até que o dia clareie
até que o dia clareie. A ideia aqui tem uma metáfora aqui da escuridão, né? Da escuridão, de um momento difícil, de um momento que ainda não está revelado. A escuridão apontando aí para algo que ainda não foi totalmente revelado. Então, esta palavra do profeta é como uma candeia, é como uma lâmpada. É a lâmpada, a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Né? Lá no Salmo 119, o salmista já diz isso. Então, a gente tem essa palavra do profeta, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é como lâmpada, é como uma candeia, que ilumina esse caminho que ainda está escuro. O apóstolo Pedro vai dizer isso, ainda está escuro, mas não vai ficar escuro. Ainda é noite, mas não ficará escuro. Pega essa palavra para iluminar o seu coração, a sua vida, a minha vida. E ele diz, olha, antes de mais nada, saiba que essa profecia não é pessoal, mas ela é de Deus. Então, pega essa palavra até que o dia clareie, até que amanheceu. A gente canta, né? Amanheceu, o Senhor me encheu de alegria. A amanhã, ela aponta para a claridade, para a alegria do Senhor. O choro dura a noite, a alegria vem pela manhã. E essa palavra, até que o dia nasça, até que se clareie, até que a estrela d'alva, o sol, a estrela d'alva apareça, até que Jesus Cristo nos busque, nós devemos ficar firmes nessa palavra que foi escrita, parte dela pelos profetas. Amém? Receba essa palavra para nós hoje, na manhã, né? A gente tem aqui uma aula profética, que bênção, uma aula profética. No primeiro parte da nossa revista, diz o seguinte, o ministério profético no Antigo Testamento. Então, nós temos o ofício, né? A palavra hebraica é nabi, que significa proferir, anunciar uma mensagem. O profeta era aquele que anunciava uma mensagem, ele é o porta-voz de Deus. Nós tinha no Antigo Testamento pré-definido o sacerdote e o profeta. E o sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Então, o sacerdote, ele estava ali representando o povo e levava até Deus o sacrifício e estabelecia essa comunhão, essa mediação entre os homens e Deus. E o profeta também tinha essa mediação, mas era o contrário. Ele ouvia, ele estava com o ouvido na boca de Deus, né? Uma figura aqui. Ele estava atento à voz de Deus. E esse profeta falava aquilo que Deus proferia para o povo. Então, esse homem recebia a orientação divina e esse homem passava essa orientação ao povo, enquanto o sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Eu falei homem, mas não foi só homem que foi profeta no Antigo Testamento. Algumas mulheres também são chamadas de profetisas. Então, a gente tem Miriam, Débora, algumas mulheres também profetizaram, né? Então, não era um ofício masculino. Não era. Então, Deus falou com homens e mulheres no Antigo Testamento. E eles eram profetas. Amém? Deus, olha o que diz aqui no finalzinho do primeiro item da nossa apostila. Deus se preocupa conosco e deseja nos orientar para que vivamos segundo a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Os profetas, eles diziam assim diz o Senhor. Era o Senhor que dizia. Então, Deus tem preocupação em falar conosco. Deus tem a preocupação, Deus quer falar conosco. E Deus falou com as pessoas do passado, né? A gente precisa lembrar, ao ler os profetas, que
Isso, legal o áudio. Olha, o áudio colocou. Legal essa explicação. Profeta de Deus para o homem, o sacerdote do homem para Deus. É isso aí. E Deus, a gente precisa entender que nós vivemos a graça do Senhor e que hoje o Espírito Santo está dentro de nós e nós somos morada do Senhor, morada do Espírito Santo. E o nosso sumo sacerdote já fez, né, o trabalho completo, já nos aproximou de Deus. Através de Jesus nós temos acesso ao Senhor. E o Senhor, ele deixou, olha, nós temos esta palavra inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, que falou com estes homens de Deus. E hoje nós temos esse acesso de ouvir o Senhor e de nos aproximar do Senhor. Por isso que ao ler os profetas, nós devemos sim ler, porque nós lemos em Pedro que essa leitura vai nos ensinar, vai clarear, vai ser uma candeia para a nossa vida. Mas a gente tem de lembrar sempre que nós vivemos a graça. Leia entendendo que hoje nós temos Jesus. Amém? Quando surgia o profeta? Então, em momentos de crise, em momentos que o homem precisava de direção, os profetas, eles apareciam para anunciar a vontade de Deus. Então, a gente tem o profeta, olha, lá na aula do áudio, o áudio começa a aula falando disso, hein? Abraão, né? Nós temos Moisés, homens que foram orientando o povo acerca da vontade de Deus. Mas quando a gente fala de profetas menores, e a nossa aula vai ter um foco nos profetas menores, a gente tem um cenário caótico, um cenário de apostasia, de abandono, né, da vontade de Deus. Os homens estavam, os religiosos, eles faziam uma espécie de teatro religioso. O coração deles estavam afastados de Deus. E Deus levantou então homens corajosos que falariam a sua vontade, que edificariam aquele povo. E homens de diversos lugares, né? Então nós temos homens próximos à realeza, nós temos homens próximos ao centro urbano, que falaria ali para líderes, mas também temos homens simples. Homens que estavam no campo, que estavam trabalhando com a plantação, que estavam cuidando do gado, né? Então eram homens simples. Deus levantou homens de diversos lugares para falar com a humanidade, para falar com o povo dele. E não foi só o povo dele. Então Deus levantou profetas para falar com o povo escolhido de Deus, com o povo hebreu, mas também levantou homens para falar com outras nações. Então nós temos profetas menores que falaram para a Síria, 2 profetas, né? Nós temos Jonas, que foi até Nínive e precisou ali falar a vontade de Deus para aquele povo. Naum, Obadias, que falou ali com o povo de Edom, os edomitas, né? Trazendo ali uma palavra de juízo. Então Deus não falou apenas com o povo escolhido, os hebreus, mas falou com outras nações também. Então Deus levantando homens, vocacionando homens para falar pela terra. Nosso Deus, ele permanece falando conosco. Em crises, em tempos de hipocrisia, em tempos de confusão, Deus não nos deixa sozinhos. Nós temos a voz de Deus, nós temos acesso à voz de Deus. A revista diz o seguinte, olha, os profetas eram um recurso emergencial de Deus e precisamos ter a certeza em nossos corações que nas crises da vida jamais seremos abandonados por Deus. Então, se existe um momento difícil que a gente está vivendo, e olha, você é jovem adolescente, eu sei que é muitas vezes complicado, muitas vezes. São muitas coisas que a gente vê por aí e que são difíceis de conviver. Mas você não está só. Jesus, o Senhor Deus, ele traz um recurso emergencial para você, jovem, também. Ele fala comigo, ele fala com você, ele fala com jovens, ele fala
para o homem simples, ele fala para o homem que tem um status social elevado, ele fala com todos nós. Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus olha o nosso coração. Ele conhece aquilo que está no nosso interior. Ele fala com você que é mais jovem, ele fala com você que é mais experiente. Ele continua falando. Essa missão do profeta, né, de falar a vontade de Deus, de profetizar, era uma missão difícil. Era uma missão difícil porque muitas vezes, imagina num momento caótico, num momento de crise, de hipocrisia religiosa, no momento que as pessoas estavam se afastando da verdade, esses homens tinham de falar a verdade. Eles tinham de falar a verdade. E a gente tem aqui, deixa eu colocar aqui, um versículo que lá em 1 Coríntios 14:3 diz assim: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Eles tinham de trazer uma palavra que edificava, que encorajava, que consolava. E nem sempre essa palavra que edifica, encoraja e consola é aquilo que o homem quer ouvir. Né? É aquilo que aquelas lideranças queriam ouvir. Muitas vezes uma palavra de juízo, uma palavra uma exortação, uma admoestação, uma palavra de arrependimento. E esses homens, eles tinham de ser corajosos, porque eles foram muitas vezes perseguidos, né? Perseguidos. Então, não só os profetas menores, quanto os profetas maiores também, perseguidos por aquelas lideranças. E essa perseguição, como ela existe hoje. A gente percebe que nós também vivemos essa perseguição. Mês passado nós falamos na nossa igreja, da igreja perseguida, mas hoje também. Isso, Jason, trazia muita perseguição para os profetas. Falar a vontade de Deus, nos posicionar diante deste mundo, trazendo a revelação da palavra de Deus, muitas vezes traz a nós perseguição, né? Traz perseguição. Mas nós precisamos estar firmes porque o Senhor nos chamou. Ele nos chamou. Ele escolhia homens valentes. Deus escolheu você e a mim para sermos valentes, nos posicionarmos. Tem aqui duas passagens na palavra. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Eu anotei a vocação de Isaías, que é um profeta maior, né? Escreveu um livro maior. Nós temos o momento que ele é vocacionado, que ele é chamado. Diz que ele viu. Lá em Isaías 6 diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei. Ele viu a glória de Deus, ele viu os anjos proclamando Santo, Santo, e ele gritou. Ele teve um temor, e ele diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, eu não mereço isso. Ai de mim. E aí vem os anjos, eles purificam a boca, né? Purificam a boca, pega uma brasa viva, coloca na boca de Isaías, toca a boca dele e diz: ó, veja, isto tocou seus lábios e por isso a sua culpa será removida. Olha o chamado de Isaías. É Deus quem chama os profetas. Deus chama o profeta. Deus toca o profeta com a brasa viva. A vocação do profeta, ela vem de Deus.
O sacerdote, ele precisava vir de uma família específica, ele era separado para Deus, né? E quando a gente fala do sacerdócio, é importante a gente perceber essa diferença. Ele tinha ali uma posição legalizada, então a lei dizia quem seria o sacerdote e que representaria o povo diante de Deus. Agora, o profeta, ele era escolhido pelo próprio Senhor. Então, o próprio Senhor escolhia o profeta. A gente tem Isaías aqui. Ou vou para um profeta menor. Vamos ver o chamado do profeta menor. Um deles, tá bom? Vamos para Amós. Deixa eu colocar aqui em Amós. Olha que engraçado. Olha aqui, que interessante, né? Amós 7,14. Amós também vai contar o momento que ele é chamado por Deus. Olha o que ele dizia. Que ele disse. Ele vai dizer isso ao sacerdote, tá? O sacerdote de Betel, ele tem um confronto com o sacerdote. Olha que interessante. Aqui no capítulo 7, o sacerdote está contra o profeta. Então, o sacerdote não estava cumprindo com seu sacerdócio. E aí o profeta diz assim, olha, Amós respondeu a Amazias, que Amazias era o sacerdote, tá? E ele vai dizer, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Olha isso. Então, é como se já tem uma escola de profetas, então os profetas ali, eles eram homens que estudavam a lei. E eles estavam olhando, né? Eles conheciam a palavra, eles conheciam a lei, os profetas do Antigo Testamento. E eles conheciam o povo também, eles tinham que conhecer a sociedade. Então, eles tinham conhecimento social. E aí, Amós vai dizer, olha, eu nem sou esses profetas que participam de escolas de profeta. Né? Eu parafraseando aqui. E ele diz assim, apenas cuido do gado e dos figos. Gente, um homem do campo, um cowboy, um boiadeiro. Aqui no Brasil seria um boiadeiro. Imagina Amós tocando berrante, gente. Colocando aqui na nossa realidade, o boiadeiro. Falando desse jeito. Aqui no Brasil, o boiadeiro tem um sotaque caipira gostoso de ouvir. Olha que eu sou assim, eu tenho caipira na família, gente. Né, mãe? E aquele sotaque enrostado. Né? Já viu o pessoal de Goiás? Pessoal lindo. Um beijo para os irmãos de Goiás. Então, a gente tem, imagina Amós, um boiadeiro, dizendo, mas eu não sou profeta, não. Eu estava cuidando do gado, cuidando do figo silvestre. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá e profetize a Israel, o meu povo. Olha isso, gente. A vocação aqui a gente tem como aconteceu isso com Amós. Um homem do campo, um boiadeiro, e ele, de repente, ele escuta, né? Vá e profetize a Israel. Esse é o chamado. Então, quem chama o profeta? O próprio Deus. O próprio Deus chama o profeta. Ele quem escolhia o profeta. Amém? Deixa eu falar quem são os profetas menores, né? Lá no começo da sua Bíblia, é legal se você puder marcar aí, você tem lá Antigo Testamento, a gente tem o índice, né? Lá na nossa Bíblia, o sumário. E lá a gente tem Oséias. Depois de Daniel, Oséias, ó. Oséias. E aí, de Oséias até Malaquias, nós temos os profetas menores, tá? Então, você já consegue marcar aí, são os últimos livros que aparecem no Antigo Testamento, de Oséias até o fim. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós temos os profetas que profetizaram antes do exílio
e aqueles que profetizaram depois do exílio. E qual exílio? O exílio da Babilônia. Então, de Oséias até Sofonias, pré-exílio, e de Ageu, Zacarias e Malaquias após o exílio da Babilônia. Tá? Nos situando aí historicamente. Tá? Esses homens de Deus, eles falavam com liberdade e autoridade, visto que eles não estavam ligados a nenhuma estrutura legalista. Então, eles não eram trabalhadores, vamos dizer assim, da lei. Eles estavam ali como ajudadores, um suporte ao sacerdote, ao ensino, né, do povo de Deus. E muitas vezes indo contra aqueles sacerdotes que estavam ali negligenciando o ofício de sacerdote. Então, muitas vezes, eles tinham palavras duras contra essas pessoas, certo? Quanto às práticas dessas pessoas. Retificando aqui. Eles eram pregadores avivalistas, diz a nossa revista aqui. Eles também eram defensores da justiça e da santidade. Amém? Eles denunciavam as injustiças e anunciavam o juízo. E o que a gente precisa entender, que está lá em 1 Coríntios 14, 3, né? Tanto esse versículo, ele está presente na nossa aula hoje e está lá na aula dos adultos, 17 de maio, assistam lá. Que quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação. Deus quer nos consolar. Então, sempre tem a consolação. Os profetas falavam dessa consolação vindoura, né? Mesmo quando tinha o juízo, tinha o arrependimento e consolação. A gente tem a passagem do profeta menor Jonas, né? Que vem, olha, arrependam-se, que verá o juízo. Olha o juízo, Deus destruirá. Na verdade, era uma palavra de juízo, né? Deus destruirá Nínive. E eles se arrependeram. Eles se arrependeram e eles foram poupados, né? Passou-se algumas gerações e alguns anos e eles esqueceram da palavra do profeta e veio o juízo sobre Nínive. E a gente tem o profeta Naum profetizando esse juízo. Mesmo quando o homem, ele se arrepende, quando o homem escuta a voz do profeta, a exortação, a admoestação, o ensinamento, ele é consolado pelo Espírito. A transformação. E nós que vivemos na graça, nós podemos viver a renovação da nossa mente. Uma mudança de vida, quando a gente escuta a palavra do Senhor, a luz da palavra do Senhor. É como disse no nosso texto áureo, lá em 2 Pedro, né? Essa palavra dos profetas, escutem, prestem atenção nessas palavras, Pedro diz. Elas serão como candeias, elas serão como lâmpadas para vocês, até que amanheça, até que venha a luz, o sol, até que venha a estrela d'alva, até que tudo se complete. Essa palavra será a luz para o nosso caminho. Amém? Deus estava buscando o melhor para o seu povo. Eu vou ler aqui a última parte da nossa revista, eu vou fazer a leitura. O juízo causava despertamento. Ele era a compreensão nítida do amor de Deus que garantia a manutenção deste despertamento. Os homens eram despertados com a palavra de juízo a ter um caminho de retidão, mostrando que Deus, olha o desejo de Deus, que nós sejamos retos, que nós estejamos no caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Volte para o caminho. Lá em 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Deus nos constrange. Então, quando Deus nos chama para retidão, Ele nos constrange em amor. Olha o amor, Deus quer que nós vivamos em retidão, porque Ele nos ama, porque Ele é santo. Ele é santo. Se nós entendêssemos, como os profetas entenderam, como a gente vê lá, a vocação de Isaías, a grandeza do nosso Deus,
a santidade do nosso Deus, nós diríamos, ai de mim. Mas mesmo, ai de mim, mesmo não sendo digno, Ele nos comprou com a graça. Ele nos purifica com brasas vivas. E Ele fala em nossos ouvidos, para que nós possamos ter essa luz que ilumina a nossa vida. O amor de Deus nos desafia a agirmos de modo diferente. E esse amor nos salva e nos transforma. Amém? Esse amor nos salva e nos transforma. Nós vamos aprender durante essas aulas deste trimestre, com os profetas menores, a edificação da igreja, o consolo da igreja e o encorajamento. Seremos encorajados, edificados e consolados pelo Senhor através da palavra dele. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Tenha um dia de bênção, meu querido. Me despeço aqui. Nossa aula se encerra por aqui. E o Senhor abençoe cada um de vocês, a vida de vocês. E que vocês sejam bocas de Deus e ouvidos prontos para ouvir a palavra do Senhor. Um abraço, um beijo. Shalom.